a toda a plenária, com a paz do Senhor Jesus. Uma satisfação muito grande poder fazer uso dessa tribuna nessa tarde, confessar aos irmãos que eu estava ali orando para o tempo não passar, pedindo a Deus que o relógio parasse um pouco, porque a gente fica nervoso mesmo. E eu me sinto muito pequeno, irmãos, diante da igreja do Senhor, diante de Deus, diante... Os irmãos que nos acompanham, que quiserem participar à noite, quem está online também pode vir, que nós temos espaço aqui. Outro aviso, os irmãos que estão passando nesse período agora, pode procurar os consagrandos, aqueles que serão consagrados no domingo à tarde. Deverão passar pelo terceiro andar, e validar a sua documentação, validar com a sua credencial lá, os consagrandos. Está aberto o período para validação, não deixe para a última hora para não se atrapalhar. Obrigado. Deus abençoe, pastor. Continuando a minha fala aqui, agradecendo aos irmãos, agradecer ao nosso pastor pela oportunidade que me é dada e dizer que eu me sinto muito honrado, mas também muito pequeno diante dos meus irmãos, os companheiros que ocupam aqui essa tribuna, porque eu sei que qualquer um dos irmãos que fizesse uso da fala aqui essa tarde, eu tenho certeza que seriam muito bem-sucedidos e eu tenho certeza que ia até bem melhor do que eu. Mas eu agradeço ao companheirismo, quero aproveitar esse momento também, agradecer aos nossos irmãos aqui da Igreja Matriz, que trabalham conosco aqui na sede, como o pastor bem citou no trabalho de missões, e eu não poderia deixar de agradecer também, não só ao nosso pastor presidente, como presidente do ministério, mas como meu pastor aqui na sede, porque o nosso pastor, aos irmãos que estão no campo, vem como pastor presidente do ministério, mas nós que estamos aqui perto, nós temos o privilégio de vê-lo como nosso pastor no dia a dia. Pastor que ministra, pastor que ora, pastor que nos aconselha, e os pastores que o acompanham aqui, pastor Joinville, pastor Jeremias, que são pastores que têm, de fato, nos ajudado bastante nesse trabalho. Meu agradecimento, a minha família também, minha esposa, meus filhos que me acompanham, o meu pai que eu estou vendo aqui de longe, Deus abençoe, pastor Gerson, estou vendo ele ali, a minha família que eu sei que certamente está intercedendo. Tivemos um ano muito difícil, e confesso aos irmãos que ainda está muito difícil para a gente. Tivemos a perda da nossa mãe esse ano, e para a gente tem sido um período de muita dificuldade e adaptação, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, e o nome dEle será glorificado nessa tarde. Assim cremos, e eu tenho plena convicção de que Deus tem uma palavra para nós. Eu gostaria de pedir que você abrisse a palavra do Senhor, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 17. Eu pedi a Deus a confirmação dessa palavra, quando o Espírito Santo falou comigo há uma semana atrás que eu ministraria nessa escola, e na quarta-feira, se não me falha a memória, quando recebi o contato do pastor Fernando, confirmando aquilo que o Espírito Santo havia me comunicado, eu pedi a Deus a confirmação dessa mensagem, e hoje pela manhã, o pastor Joinville, fazendo uso da palavra na leitura oficial, leu esse texto, e eu gostaria de fazer uso desse texto para parafrasear uma mensagem temática nessa manhã. Eu gostaria de falar sobre 3 inimigos espirituais da unidade. Eu gostaria que você repetisse comigo o tema da mensagem dessa tarde, por gentileza, 3 inimigos espirituais da unidade. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. 3 inimigos espirituais da unidade. Amém. Então, João 17, eu vou ler para ganharmos tempo, e você, por gentileza, me acompanhe a partir do versículo 1. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou agora para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Você pode dizer um amém? Amém. Tome teu assento, glorificando ao nome do Senhor. Três inimigos espirituais da unidade. A questão da unidade, meus irmãos, é um desafio tão grande que o próprio Jesus, dirigindo as suas palavras ao Pai, ele orou ao Pai para que os seus discípulos, para que o Pai manifestasse no coração, no comportamento, como disse hoje pela manhã, em suas palavras, o pastor Joinville, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que a unidade é uma questão de mudança de comportamento. O próprio Jesus orou para que no comportamento dos seus discípulos, o Pai manifestasse, Bruno Soares, a unidade. Então a questão da unidade, ela é um desafio muito grande, é um desafio que nós precisamos entender que vai, sim, na questão do comportamento humano ser algo que vai ser uma dificuldade para nós, vai ser algo que vai mexer com as nossas estruturas, vai ser algo que de fato vai nos desafiar. Mas eu gostaria de complementar aquilo que nós ouvimos essa manhã, aquilo que nós pudemos ouvir direcionados pelo pastor Joinville essa manhã na questão comportamental. Mas eu gostaria de direcioná-los essa tarde para que nós entendamos que a questão da unidade, não só do ponto de vista comportamental, mas também ela é um desafio do ponto de vista espiritual muito forte. A questão da unidade, ela está norteada por uma guerra espiritual muito forte. Nós vivemos constantemente em uma guerra, e nessa guerra que nós vivemos constantemente, o inimigo de nossas almas, o inimigo de nossas vidas, a todo tempo ele tentará trazer para nossas vidas separação,
Pastor, que separação é essa? Separação de nossas vidas daquilo que é a vontade perfeita, boa e agradável de Deus para nós. Nós precisamos entender que Deus tem um projeto para as nossas vidas. Nós não estamos aqui essa tarde porque não tínhamos o que fazer. Você não está sentado aqui essa tarde porque você é um desocupado, porque não tinha o que fazer. Todos nós que aqui estamos porque acreditamos piamente que Deus tem uma chamada, Deus tem um propósito específico para as nossas vidas. Mas o inimigo de nossas almas, entendendo o propósito de Deus para as nossas vidas, ele tentará a todo custo nos separar deste propósito, desta promessa de Deus para as nossas vidas. E a melhor maneira que ele encontra para nos separar da promessa, do alvo de Deus para as nossas vidas, é causando distrações neste tempo presente, para que nós estejamos em conflitos internos entre nós, de forma que nós não enxerguemos a nossa verdadeira batalha, que é a batalha espiritual. O seu inimigo não é o irmão que está do seu lado. O seu inimigo não é o seu vizinho. O seu inimigo não é o seu colega de trabalho. O seu inimigo não é o seu patrão. O seu inimigo é o diabo. Mas acontece que muitas vezes nós nos tornamos cegos espiritualmente, porque a batalha, as ocupações do dia a dia, as distrações do dia a dia nos cegam de tal forma que nós não enxergamos as batalhas espirituais que estão diante de nós, a ponto de enxergarmos somente as batalhas humanas. Pois bem, nessa tarde Deus vai abrir os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar os nossos inimigos verdadeiros, porque eu tenho uma boa palavra da parte do Senhor para você essa tarde. Os nossos inimigos espirituais dessa tarde, pelo menos 3 deles que Jeová me revelou, hão de cair por terra em nome de Jesus. Você acredita nisso, irmão? A oração de Jesus, ela tem pelo menos 3 pilares. A oração do capítulo 17 de João tem 3 pilares. Primeiro, a glorificação do próprio Cristo. Você vai enxergar isso lá no versículo de número 5. Segundo, lá no versículo de número 17, você vai ver que essa oração, ela tem um segundo propósito, que é o quê? A santificação dos apóstolos. E terceiro, lá no versículo de número 21, que ele vai trazer a questão da unidade. Então, entenda que para chegarmos na unidade da igreja, a primeira coisa que tem que acontecer é o nome de Jesus tem que ser glorificado. Então, para que a unidade aconteça, nós temos que voltar 2 passos antes. Estou só na introdução da mensagem. Primeiro, o nome de Jesus tem que ser glorificado. Onde o nome de Jesus não é glorificado, não tem unidade. Segundo, a santificação tem que estar no nosso meio. Portanto, onde não tem o nome de Jesus glorificado, onde não tem santidade, também não pode ter unidade. Então, por que falta unidade no nosso meio? É porque está faltando glória a Jesus, ou então está faltando santidade. Pastor, então é por isso que tem confusão no nosso meio? É, porque onde tem oração tem santidade. Por quê? Onde tem oração tem glória a Jesus e tem santidade. Se tem oração, a unidade também. Então, um dos princípios da unidade é a oração. É por isso que um dos princípios dessa escola bíblica é a campanha de oração. A campanha de oração que já norteia há alguns anos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A igreja se reúne e a igreja ora, porque quando a igreja ora, o processo de glorificação acontece, a santificação acontece e a unidade da igreja acontece também. E só existe uma forma, e você vai ver em João 17 também, só existe uma forma de trazermos essa glória de Deus para as nossas vidas e impactarmos o mundo através da unidade. Vai lá para Romanos, capítulo de número 15 comigo, por gentileza. Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 5. Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 15. Dá para colocar na tela?
Romanos 15, 5. Quem achou, diga amém. Olha lá na tela. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, vai para o 6, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando há concordância no nosso meio, o nome de Jesus é glorificado. Agora, irmão, concordar é fácil? Concordar é fácil. Cá para nós. E no meio da igreja, concordar é fácil. No meio da liderança, então, concordar é fácil. Agora entenda que o princípio da concordância não significa que você precisa gostar de tudo aquilo que está sendo decidido. Porque o princípio da concordância não é o princípio do eu gosto, o princípio da concordância é o princípio de obediência. Eu posso não gostar, mas por unidade e obediência para glorificar ao Pai, eu concordo. Agora tem gente que, eu não concordo, e por não concordar, ele sai falando para todo mundo. E aí nos corredores ele começa, eu não concordo, não, você viu lá o que ele falou? Não, você viu lá, não gostei daquele negócio. Não, você viu, eu acho que não é desse jeito. Isso não é princípio de unidade. Isso não é princípio de unidade, isso é princípio de murmuração. Porque princípio de unidade eu posso não concordar, mas se a minha liderança está decidindo, eu tenho o princípio de obediência por unidade, mesmo não concordando, eu obedeço e glorifico ao nome de Jesus por isso. Não existe, estou seguindo aqui a introdução ainda, já vamos entrar nos três inimigos da unidade. Não existe aperfeiçoamento da igreja de forma isolada ou individualizada. O aperfeiçoamento da igreja acontece em unidade. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 4, mesmo livro, Romanos 12, capítulo de número 12 de Romanos, versículo de número 4, vai nos dizer assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, versículo 5, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha a complexidade disso. Não existe aperfeiçoamento da igreja, pastor Ivair, isoladamente. Individualmente somos membros um do outro. Explica isso para mim. Significa que individualmente eu tenho que agir de forma a edificar o Senhor. Individualmente, tem uma máxima que diz assim: age de forma com que o motivo que te levou a agir seja uma lei universal. Ou seja, as minhas ações, elas têm que ser ações que impactam positivamente a imagem do outro, de forma que todos aqueles que veem a imagem do outro sejam edificados por aquilo que eu estou dizendo a respeito dele. Então, quem olhar para mim, vai ver que eu edifico o Ivair. Agora, será que isso acontece? Não responda. Não responda. Pastor, por que o senhor está querendo dizer isso? Eu estou abrindo uma introdução aqui, um leque, porque nós estamos em uma guerra, mas nós estamos olhando para o inimigo errado. E o diabo está olhando para nós e dando risada. O diabo está olhando para nós e batendo palma, pastor Ivair, porque ele está vendo a gente se degladiando, enquanto o verdadeiro inimigo está cirandando. E a gente está aqui sem fazer nada,
Mas essa tarde Deus me trouxe aqui para te despertar, porque o nosso verdadeiro inimigo vai nessa tarde ficar muito preocupado, porque há uma geração de obreiros nessa tarde, outra geração de obreiros que me ouvem pela internet, que vai se levantar como autoridades espirituais. Eu estou profetizando, é só para quem recebe. Se você não acredita, não precisa receber. Mas se você acredita, pode levantar a mão, porque eu quero ser boca de Deus para você essa tarde. Você não vai sair daqui de qualquer forma. Você vai sair daqui com uma autoridade espiritual. Não se assuste se você, ao sair daqui, começar a identificar o teu verdadeiro inimigo. Quando chegar na tua congregação, no teu setor e na tua regional. Não se assuste se, quando eu pegar o microfone e começar a orar, demônios começarem a cair e se manifestar. É a autoridade de Deus que vai começar a se manifestar na tua vida, porque o verdadeiro inimigo vai ficar preocupado a partir de hoje, porque você vai começar a identificá-lo. Repita comigo: o inimigo aparente. Está fraco, diga mais forte. Diga: o inimigo aparente não é o inimigo real. Vai lá para Efésios 6, por gentileza. Efésios 6:12. Eu vou lendo para adiantar. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu vou fazer uma pergunta para você, não responda. E por favor, não se sinta constrangido, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não vou perguntar. Não estamos lutando contra pessoas, irmãos. Mas nós estamos lutando contra pessoas que manipulam atitudes de pessoas imaturas. Porque a falta de maturidade espiritual faz com que pessoas estejam suscetíveis, sejam imaturas espiritualmente, e muitas vezes por um momento de imaturidade são manipuladas. E esses espíritos procuram ter acessos às nossas igrejas. E eu estou pregando aqui para obreiros, para cooperadores, para diáconos, para presbíteros, para diaconisas, para cooperadoras. E não ache que o diabo tenha medo da sua credencial. Não ache você que Satanás tem medo da tua carteirinha de membro da Conamademp. Não ache que o inimigo tem medo disso, meu irmão. Qual foi a última vez que você colocou em prática na sua vida Efésios 6:12? Porque a gente sai brigando com todo mundo. A gente briga com o irmão do lado, briga com o irmão do outro, mas qual foi a última vez que você dobrou o teu joelho e você começou a orar contra os principados que agem na rua da tua casa, no bairro onde você mora, na cidade onde você mora? Qual foi a última vez que você orou para que os demônios que agem no mundo espiritual, lá na cidade onde você está plantado, caiam por terra? O nosso inimigo é outro, é espiritual, mas essa tarde ele vai cair por terra. Quem está entendendo o que eu estou pregando essa tarde? A gente não pode tocar, a gente não pode apertar a mão, mas você pode olhar para essa pessoa que está do teu lado e diga: essa tarde. Não, diga mais forte, me ajude, diga: essa tarde. Nós estamos entrando em uma guerra espiritual. E só quem é, diga mais forte, mas diga: só quem é espiritual está entendendo a guerra que nós estamos entrando a partir de agora. Está entendendo aí, irmão? Quem está entendendo isso? O inimigo procura brechas, irmão. O inimigo procura situações para agir.
E uma das situações que o inimigo usa, pastor Joinville, é uma coisa chamada ganância. E existe uma coisa que chama ganância religiosa, se é que existe isso, nem sei se existe. Existe isso, pastor, ganância religiosa, a ganância eu sei que existe. Ganância religiosa é uma coisa que eu inventei aqui. A ganância religiosa no coração do ser humano é apenas um ponto de entrada para os inimigos que nós realmente lutamos. E essa ganância religiosa que entra no coração do ser humano, do crente, do obreiro, ela tem um objetivo bem específico. Na verdade, tem dois. Primeiro, repita comigo, divisão. Diga mais só, diga divisão. Digo, segundo, diga comigo, contenda. Toda divisão tem origem na ganância. Eu nunca vi um divisor que não quisesse o lugar de alguém. Me mostra um. Ou você já ouviu alguém dividir alguma coisa para ir servir alguém? O senhor já viu, pastor Flávio? Agora ele começa com aquela coisa sorrateira, né? Porque o divisor é o seguinte, o divisor, a primeira coisa que ele faz é o seguinte, a primeira coisa que ele faz é atacar o líder dele. Por que ele ataca o líder? Porque a ganância está dentro do coração dele, porque o desejo dele é ser líder. Agora a cadeira que Deus preparou para Moisés, não tem ganancioso nenhum que toma. A cadeira de Moisés é de Moisés. Cadeira de Abraão é de Abraão. Cadeira de Isaac é de Isaac. Cadeira de Ivair é de Ivair. Cadeira de Elias é de Elias. De Joinville é de Joinville. De Flávio Pena é de Flávio Pena. De Fernando Sartini é de Fernando Sartini. Não adianta, ganancioso. Tu pode tentar usurpar, mas o lugar que Deus preparou para mim é meu e ninguém toma. É teu e ninguém pega. Pode tentar pegar do jeito que for, mas não vai. O que Deus preparou para você é teu e ninguém pega. Você tem uma raizinha aí, irmão, você nem que seja pequenininha assim, arranca isso aí hoje, meu irmão, põe por terra. Mas aqui não tem não, talvez algum desavisado lá na internet que está assistindo. Ganância. Desejo exacerbado de ter ou de receber mais do que os outros. Louvado e exaltado é o teu nome, Jesus. Vou pular aqui para a gente entrar na mensagem. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 10. O diabo é tão sorrateiro, irmão. Olha só, pastor Fernando. O diabo é tão sorrateiro, pastor Edson Arantes, que ele vai usar desses espíritos, que eu vou falar de 3 espíritos que nós lutamos contra a unidade. Esses espíritos agem de forma a inspirar essas pessoas a buscar posição de autoridade de outra pessoa, de uma forma ímpia, causando divisão, através de contenda. Vai lá, 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, em um mesmo sentido.
Você não precisa, meu irmão, ser o melhor amigo de ninguém. Entenda uma coisa, existe uma coisa que é intimidade, afinidade, isso é natural da gente. Existe uma coisa que é compatibilidade, isso é normal. Existem pessoas que têm compatibilidade, elas se identificam mais fácil, isso é normal. Agora entenda uma coisa, não é porque você não tem compatibilidade com alguém que você precisa andar na contramão dela. Toda hora batendo, toda hora batendo, toda hora batendo. Andai sempre no mesmo sentido, caminho. E para com esse negócio de síndrome do patinho feio, que todo mundo é contra você e ninguém gosta de você, irmão. Tem gente que tem esse negócio, que todo mundo é contra mim, ninguém gosta de mim na igreja. Para com esse negócio. Você está vendo coisa onde não tem. É você que está indo para a igreja, em vez de olhar para Jesus, fica olhando para os outros, e todo mundo te olha, todo mundo te vê. Para com esse negócio. Jesus te ama, Ele tem uma obra na tua vida, tem um propósito para você. Agora, se você ficar olhando para o irmão que está do lado, para o irmão que está do outro, e você ficar prestando atenção, meu irmão, você vai esquecer do projeto que Deus tem para a tua vida. Não olha para isso, olha para o projeto. Olha para o projeto, meu irmão. Entenda uma coisa, a nossa guerra é espiritual. E você precisa entender que existem espíritos que agem de forma a causar no nosso meio essas manipulações, de forma a romper com a unidade da igreja. E o primeiro deles que eu quero citar, repita comigo, espírito de Corá. Diga mais forte, diga o espírito de Corá. Vai lá para Números 16. O título do texto já diz assim: a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Eu quero que você preste atenção aqui, eu vou ler só os 3 primeiros versículos, depois eu discorro com você. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filho de Ruben, e levantaram-se perante a Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. Vamos parar aqui, versículo 2. Corá, versículo 2. E levantaram-se perante Moisés, pastor Israel, com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação. Olha a influência. Olha a influência de Corá. Maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento. Olha a influência. Varões de nome. Então entenda uma coisa. Por meio da influência de Corá, ele foi capaz de seduzir 250 dos príncipes de Israel para se juntar numa rebelião contra Moisés. Aí eu gostaria de me dirigir aos senhores, porque nós vamos daqui para lá essa tarde. Começa aqui, daqui e vamos chegar lá. O espírito de Corá visa agir nesses últimos tempos
nos altares das nossas igrejas. E é isso que nós estamos vendo nos últimos dias. Escândalos em cima de escândalos. Pastores que casam, descasam, separam, casam de novo, caem em adultério e daqui a pouco estão pregando de novo em cima dos altares, cantores que pecam. Vocês estão vendo os escândalos aí, escândalo em cima de escândalo. Os altares das nossas igrejas nunca foram tão atacados como tem sido nos últimos dias. O espírito de Corá tem mirado alto nos príncipes das casas de Deus. Corá seduziu 250 príncipes, não foi qualquer um. Então entenda, o espírito de Corá, nesses últimos dias, está de olho na gente. Mas existe uma blindagem para nós essa tarde. Deus não me trouxe aqui à toa, não. Eu não vim aqui como comedor de feijão só essa tarde, não. Eu vim aqui ser boca de Deus essa tarde. Deus me disse essa tarde que tem blindagem para o nosso altar. Você que está na nave da igreja, se puder, levante a tua mão. Deus me disse que tem blindagem para os príncipes da casa de Deus, porque o espírito de Corá não vai tomar conta dos nossos altares, porque no altar que ainda tem oração, no altar que ainda tem santidade, no altar que ainda tem unidade, Corá não impera, Corá não senta, Corá não fala, Corá não tem vez. Deus ainda é a boca. Você pode levantar a tua mão para cá e você pode dizer: Deus abençoa os príncipes da tua casa. Diga mais forte, diga: Deus abençoa os príncipes da tua casa. Mas nós temos uma grande responsabilidade. O pastor falou aqui essa tarde, do testemunho que ele tem ouvido. Pastor, o senhor tem noção de como Perus é falada? E de fato a nossa igreja tem sido muito comentada. Recai sobre nós uma responsabilidade muito grande, meus irmãos. Porque ao mesmo tempo que nós somos vistos, nós precisamos entender que a intensidade das nossas batalhas serão maiores. Eu preciso dizer aos senhores, com muito temor, com muito tremor da parte de Deus essa tarde. Blindem as vossas casas, senhores. Blindem as vossas famílias, pastores. Blindem as vossas esposas. Blindem os vossos filhos. Cubram as vossas casas de oração. Intensifiquem os altares dos lares dos senhores. Porque enquanto nós estamos aqui servindo nesses altares, o espírito de Corá tentará destruir o nosso maior altar, que é o altar que está erguido nas nossas casas. Mas Deus está dizendo na minha boca essa tarde, que há uma blindagem para as vossas casas também.
Eu não vim aqui para me destacar com uma boa mensagem ao teu coração, não, meu irmão. Eu vim aqui para ser boca de Deus sobre a sua vida. Eu vim aqui porque eu quero ser boca de Deus sobre a sua vida. Eu estou sentindo uma presença de Deus muito forte essa tarde. Eu estou sentindo uma blindagem de Deus muito forte essa tarde, meu irmão. Estou sentindo uma blindagem de Deus descendo muito forte essa tarde sobre nós. Não julgue mal o seu líder, meu irmão. Não julgue mal o seu líder. Não julgue mal o seu líder. Quando você olhar para o seu líder e ver uma decisão que você não concorda, não julgue mal o seu líder. Não fale mal dele. Ore por ele. Por trás do seu líder tem uma família. Por trás do seu pastor tem uma esposa, tem filhos, tem uma casa, tem uma família. Não deixe o espírito de Corá usar você para falar mal do seu pastor, para derrubar o seu pastor, para falar mal da casa do teu pastor. Não fale mal dos filhos do teu pastor. Às vezes os filhos do pastor são fraquinhos, mas são filhos do pastor. Você não sabe as batalhas que esses homens vivem, porque muitas vezes estão cuidando da sua casa, e os filhos deles muitas vezes não estão sendo cuidados, e não é porque ele não quer, é porque está cuidando da sua. É porque você está dando trabalho demais para ele depois do culto, ele chega tarde, não cuida dos filhos dele, mas está cuidando do seu. Ajude o seu pastor. Corá quis usurpar o poder de Moisés. Deus havia nomeado Moisés como líder, mas Corá quis usurpar através da ganância, através da inveja, através do orgulho. Nós devemos nos contentar em servir a Deus de todo o coração onde Ele nos colocou, meu irmão. Sirva a Deus onde Ele te colocou. Seja grato a Deus por onde Ele te colocou. Se você não consegue ser grato a Deus por onde Ele te colocou, como é que Ele vai te tirar de lá e te colocar num lugar melhor, meu irmão? Primeiro inimigo espiritual da unidade, o espírito de Corá, que quer usurpar a autoridade que Deus deu a Moisés, através da inveja, da ganância e do orgulho. Segundo inimigo da unidade, repita comigo, o espírito de Absalão. 2 Samuel 15, vai comigo lá. Quem achou, diga amém. Acompanhe comigo, 2 Samuel 15. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo,
o chamava Absalão, e assim lhe dizia: de que cidade és tu? Dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava, repita comigo, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Diferente do espírito de Corá, que busca o embate, o espírito de Absalão é o mais sorrateiro que tem, pastor Joinville. Porque o inimigo aparente, ele é o inimigo mais fácil de você lidar com ele. Porque você sabe que ele é teu inimigo. Agora, o pior inimigo, primeiro, é o inimigo da tua casa. Absalão, filho da casa. E esse inimigo, aquele era o inimigo sorrateiro. Porque ele não busca o confronto direto, não o confronto aberto. Ele queria, de alguma forma, desafiar a autoridade do rei, mas ele usava um charme diferente. Ele não fazia uma crítica direta ao rei, ele fazia uma crítica sutil. O que ele fazia? Ele ia pelas beiradas e falava assim: poxa, você é uma pessoa, pastor Flávio Pena, o senhor é uma pessoa que tem, o senhor tem tantos dons, o senhor tem tantos projetos. Olha, o senhor sabe fazer tantas coisas boas, pastor. Mas, poxa, o rei não vê o senhor. Olha, se o senhor tivesse alguém mais perto do rei, para de repente levar essas demandas do senhor para o rei, olha, eu garanto que a vida do senhor seria mais fácil. Porque do jeito que esse rei lidera aí, o senhor nunca vai ser atendido. Agora, se o senhor tiver alguém pertinho ali, olha, então ele ia tomando o coração de quem estava em volta, mas o objetivo de Absalão não era ajudar ninguém. Absalão tinha um objetivo único, era roubar o coração do povo, porque ele mirava o lugar de dar. O objetivo era tomar o coração do povo. Por quê? Com o coração do povo eu tenho tudo o que eu quero. Então agora eu saio daqui do altar e agora eu vou para o povo. É gostoso quando a gente lida com quem nos agrada, irmão? É gostoso ou não é? Quem gosta de ganhar presente aqui? Quem quer ganhar um terno da loja Catedral hoje? Já pensou se eu falasse aqui que eu tenho uns 10 ternos para distribuir lá da loja da Catedral? Hein, pastor? Eu garanto que eu ia ganhar uns 10 amigos hoje, não ganhava, pastor? No mínimo uns 10 eu ganhava. Ganhava ou não ganhava? Nem que fosse só por hoje. Eu garanto que pelo menos 10 para elogiar a mensagem da tarde hoje eu ia ganhar. Pelo menos uns 10 para falar bem de mim eu ia ganhar. Né? 10 terninhos da loja Catedral com gravata, cinto e sapato, conjunto completo. Aí já melhorou, hein, pastor? Já melhorou, né? Combo completo. Combo completo. E uma Bíblia do pregador pentecostal da livraria. O pastor Joinville já perguntou o que eu quero que ele fale. Olha lá, olha aí, que maravilha. Essa é a estratégia de Absalão. Me fala o que você quer, qual é a tua demanda? Qual é o afago que você quer? Você serve a Deus para receber afago, meu irmão? É carinhozinho nas costas que você quer toda hora, é? É isso que você quer?
Porque é isso que Absalão tem para te oferecer. Porque Absalão não está preocupado se você está em pecado, se você está errado, se teu caminho está torto, se você tem que se endireitar ou não tem. Tudo que ele quer é o teu coraçãozinho, para que a hora que ele chegar no poder, ele vai ter teu voto, vai ter você para demandar, ele vai ter os interesses dele atendidos. Ah, meu irmão, Deus não está preocupado com isso, não. Deus não quer o que você tem para oferecer. Deus não quer teu carro, não quer tua casa, não quer teu terno, não quer teus bens. Deus quer você no céu, meu irmão. Você acha, meu irmão, você acha que Deus precisa de mim para pregar? Você acha mesmo? Você acha mesmo que Deus precisa de mim para pregar? Meu irmão, se eu nem viesse nessa convenção hoje, que diferença faria? Ia estar outra aqui no meu lugar pregando, e Deus ia usar, ia sacudir isso aqui, e a glória seria dele do mesmo jeito. Deus não está preocupado nem com o teu dom, meu irmão, porque o teu dom é dele. Deus quer você. Agora, Absalão vai usar o quê? O teu ego. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente tem nos envaidece. A gente fica vaidoso. A gente gosta do carro chique. A gente gosta da roupa chique. Eu falei aqui esses dias na escola dominical, eu comprei um carro chique uma vez. Aí eu entrava no estacionamento, pastor Joinville. Só faltava colocar um tapete vermelho para eu descer. O camarada me tratava igual um rei. Colocava o tapete vermelho para mim. E me doutor para cá, doutor para lá. E eu me achava o cara. Aí um dia o carro chique quebrou. Aí eu fui obrigado a ir com um carro velho para aquele mesmo lugar. O dia que eu cheguei com o carro velho, o mesmo camarada que me chamava de doutor, nem olhou na minha cara. Ele estava preocupado comigo ou com o meu carro? Ele estava preocupado com o meu carro, meu irmão. Eu não era nada para ele. Agora você é tudo para Deus. Pode não ter nada, pode ter vindo para a escola bíblica só com dinheiro da condução, mas se veio com o coração disposto a dar glória para ele, ele veio disposto a receber e a dizer: você é meu, você é minha, e eu não abro mão do teu glória, do teu aleluia, da tua adoração. E essa tarde eu vim para dizer para você que o espírito de Absalão cai por terra e eu sou dono da tua vida. Cuidado com o reclamão, irmão. Cuidado com o reclamão. O espírito de Absalão, ele age no reclamão. Quem que é o reclamão? É aquele que chega, aquele que dá aquela cutucadinha de lá, está sempre reclamando. Meu irmão, contamina. Chega a ser chato. Se andar com a pessoa que só reclama. Se você andar com a pessoa que só reclama, você vai começar a reclamar também. Eu estou falando para você por experiência própria. Experiência própria, já reclamei também. Quem aqui já foi reclamador? Ah, não, ninguém vai ter coragem. Só o pastor Joinville teve coragem de levantar a mão. Eu vou perguntar, quem já foi reclamador? Ah, já melhorou, tá vendo? Olha lá, já melhorou, tá vendo, pastor? Você anda com um reclamador, você vai começar a reclamar também, gente. Contagia. Agora anda com uma pessoa motivada. Anda com a pessoa motivada. Anda com a pessoa motivada. Eu já falei para o pastor Joinville que eu não entro mais triste na sala dele, nem desmotivado. Não entro mais. Não entro. Não dá para entrar mais desmotivado na sala do pastor. Não tem condição, pastor. A gente vai falar com o senhor desmotivado. O senhor sempre tem uma palavra de ânimo para a gente quer que o senhor desanime a gente, o senhor não desanima. Não tem jeito. Ande com pessoas motivadas, meu irmão, que você vai arrumar um caminho para motivação também. Agora entenda uma coisa, a gente está num colegiado que é muito grande, sempre vai ter Absalão no nosso meio. Sempre vai ter. O que a gente faz com Absalão? Grita comigo aí, diga, sai. Não, tá fraco. Diga mais uma vez, diga, sai. É a única resposta que tem para Absalão, meu irmão. A hora que Absalão se levantar, o que você vai dizer para ele?
Absalão começou a reclamar, o que você vai dizer para ele? Absalão começou a murmurar, o que você vai dizer para ele? Acabou, meu irmão. Acabou. Acabou. Agora entenda uma coisa, da mesma forma que o espírito de Corá age daqui para lá, o espírito de Absalão quer agir daí para cá. O espírito de Corá quer entristecer o altar para perder o desejo pelo povo. O espírito de Absalão quer entristecer o povo para perder o desejo pelo altar. Aí Deus vem essa tarde para dizer para você que não tem espírito de Corá, nem tem espírito de Absalão. Tem espírito de Deus na casa para dizer que os dois caem por terra, porque no altar tem presença de Deus, no meio do povo tem presença de Deus, e a glória de Deus está na casa. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Terceiro inimigo da unidade da igreja, eu encerro aqui. Quem está entendendo a palavra aqui essa tarde? Terceiro inimigo da unidade da igreja. Repita comigo: espírito de Jezabel. Deus nos revestiu de uma autoridade. E o espírito de Jezabel, ele luta constantemente contra a autoridade que Deus nos deu. A natureza de Jezabel visava neutralizar a autoridade, visando assumir controle das pessoas da sua época, controle das famílias e desativar, entenda o que eu estou falando, desativar a autoridade espiritual da igreja. No tempo de Jezabel, desativar a autoridade profética. Repita comigo: desativar a autoridade profética. Com que estratégia? Dividindo, diminuindo e deslocando essas autoridades. Dividindo, diminuindo e deslocando. Segunda estratégia, controlando essas pessoas através do medo. Repita comigo: medo. E no nosso tempo presente a gente acha que, não, pastor, isso é coisa do passado. O espírito de Jezabel continua agindo no meio do povo. A questão é que quando a gente fala do espírito de Jezabel, a gente lembra do quê? O ataque em forma de tentação sexual, de confusão. Mas esse ataque também vem em forma de manipulação profética. Pastor, o que é isso? Uma igreja que não tem ouvidos aguçados a ouvir mais profecias da parte de Deus, ela é facilmente manipulada. E por ser facilmente manipulada, ela cai em qualquer vento de doutrina. E por cair em qualquer vento de doutrina, ela vira presa fácil do pecado. E quando o pecado entra, meu irmão, ele começa assim, e daqui a pouco
Quando você olha para a sua vida está dominada pelo pecado. E é por isso que a gente vê uma geração de obreiros fracos. E aí eu falo para a minha geração. Para a minha geração que tem uma responsabilidade muito grande. Porque quando eu olho para essa mesa aqui, eu tenho medo. Porque eu vejo os meus pastores, com todo respeito. E eu fico olhando para esses pastores. E eu me pergunto, como é que a minha geração vai um dia substituir esses pastores? E a gente tem que orar para que este seja o tempo do arrebatamento da igreja mesmo. Porque a minha geração, ela acha que sabe demais, ela acha que entende demais, mas ela ora de menos, ela busca de menos, consagra de menos e ela cai demais. O espírito de Corá, o espírito de Absalão e o espírito de Jezabel, eles acabam tornando-se facilmente espaçosos ao trabalharem no meio da minha geração. Mas essa tarde eu vim dizer para você que ainda existe uma igreja remanescente. E é pela oração dos nossos anciãos, é pela oração dos nossos pastores, é pela oração da nossa igreja, é pela oração do nosso povo, que a minha geração vai se levantar, porque eu ainda creio que existe uma geração de obreiros fiéis. Existe uma geração de obreiros fiéis, que não darão lugar ao espírito de Corá, que causa divisão e ganância, que não darão lugar ao espírito de Absalão, que causa contenda no meio do povo, e que não darão lugar ao espírito de Jezabel, mas que se levantarão no poder do Espírito do Senhor e na autoridade do nome do Senhor, para cumprir a grande missão da igreja, porque Ele nos deu essa autoridade. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.